Bom, pessoal, nós vamos continuar. Vocês do sétimo ano, nós vimos que na última aula nós tínhamos aí conjunto dos números racionais, não é isso? Hoje nós vamos ver a questão da fração na forma decimal, tá certo? Como a gente escreve uma fração na forma decimal, ok? Não fui para o quadro hoje porque isso são conceitos e operações de divisão que vocês já sabem, né? Como é que a gente vai fazer uma fração na forma decimal? Bom, se eu tenho uma fração, aí tem um exemplo de 3/5 e eu quero escrevê-la na forma decimal, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 3 por 5. Como eu estou dividindo um número menor de um número maior, né? Evidentemente, se eu vou dividir um número menor por um número maior, esse resultado vai ser menor que 1. Então 3 dividido por 5 não tem, eu vou botar um zero. Bota um zero, fica 30 e bota um 0, embaixo, antes do 6. Aí 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes 5, 30 igual a 0. Então 3 dividido por 5 é igual a 0,6, tá certo? 0,6. Há frações, aqui embaixo tem uma que gera dízima periódica. Existem frações que geram dízimas periódicas. Por exemplo, quando eu tenho 8 dividido por 3, 8 dividido por 3 ele vai dar 2,6666, isso é infinito, entendeu? Então nós consideramos ou duas casas decimais, ou normalmente 3 casas decimais, em se tratando de dízima periódica, 3 casas decimais, ok? Quando a gente está tratando de dízima periódica. Esses números que nós temos, dividindo esses números, dividindo a fração, né? É para nós acharmos a forma decimal dessa fração, tá certo? Depois nós vamos ver o oposto da forma decimal para a fração. Então nós achamos a forma decimal. É você dividir o numerador pelo denominador, você acha a forma decimal desta fração, ok? Isso aí pode ser exato, como nós vimos 3 por 5, que dá uma fração exata, resultado 0. Ou pode ser uma fração como deu essa, 8 dividido por 3, vai dar 2, olha aqui, ó, 2,666. O que é que ele diz aqui? Ele diz aqui, ó, o seguinte, ó, ele diz aqui, trocamos as duas unidades do resto por 20 décimos. 20 décimos dividido por 3 resulta em 2 décimos. Trocamos 2 décimos por 20 centésimos, 20 centésimos dividido por 3 é 3 centésimos. Então você, para não ficar confuso, né, essas teorias, você faz o seguinte, ó. 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, né? Sobra 2. Aí 2 você não tem, o que é que você faz? Você bota 0 e bota vírgula. Então você já sabe que a partir daí pode ser exato ou pode não ser. Aí você tenta 3 casas decimais. Por exemplo, 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3 vezes 8 sobra 2. Bota um 0. Aí fica 20 novamente vezes 3. Então isso é uma dízima infinita. Então ela vai dar 2,6666 infinitamente. Certo? Então infinitamente ele vai dar isto aí. A próxima ele diz o seguinte. No caso aí ele diz, o que relembramos vale também para frações negativas. Então, porque quando você está lidando com números decimais, você sabe que está lidando com números positivos e números negativos, correto? Então, o que é que eu tenho aí? O que lembramos vale também para números negativos. Então, eu tenho 3 dividido por 5. Se eu tenho menos fração, vem um sinal de menos na fração, menos 3 dividido por 5 vai dar menos 0,6. Se eu tenho menos 8 dividido por 3, vai dar menos 2,666. Isso aí sempre vai valer para números positivos, é a mesma regra como número negativo. A diferença de positivo e negativo é que o negativo vai ter um sinal de subtração na frente dele, tá certo, pessoal? Podemos utilizar
aqui mais embaixo nós temos aqui, ó, podemos utilizar, ele disse que podemos utilizar a calculadora. Não utilizem a calculadora, é um negócio que eu falo com vocês. No livro tem que você pode utilizar a calculadora, mas não utilize pelo seguinte: na hora em que você vai fazer uma prova do IF, vai fazer uma prova do Enem, ou vai fazer um concurso público para qualquer coisa que tenha matemática, não é permitido usar a calculadora. Então você não pode entrar nem com relógio, né? Como é que você vai usar a calculadora? Então você vai estar habituado a usar a calculadora e não vai usar, e não vai saber usar a memória já desaprendeu, você vai ter que treiná-la novamente, tá certo? Então eu desaconselho permanentemente que vocês usem calculadora, tá certo? Beleza? Observe aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Observe aqui embaixo, eu tenho 5 dividido por 9. 5 dividido por 9, 0,555. É outra dízima periódica. Podemos escrever 0,55555, que é igual a 0,5. A gente coloca um traço sobre o período da dízima, né? Então, se você não quiser escrever 0,555, você escreve 0,5 e bota um traço em cima do 5, que a gente vai saber que isso aí está dizendo que isso é uma dízima periódica igual, não é uma dízima periódica, ou seja, 0,55555, do mesmo jeito que deu naquela nossa de 2,66666. Você colocou 0,5, um traço em cima do 5, como tem aqui, olha o traço, ok? Então esse 0,555 é igual a 0,5, e você botando um traço em cima do 5, você vai dizer que essa dízima é periódica, tá certo, pessoal? Tranquilo? Vamos para frente aqui, vamos aqui, números simétricos, né? Nós temos números simétricos, esse aqui já vai para longe, né? Números simétricos ou opostos, tá certo? Ok? Números simétricos ou opostos. Esses números simétricos ou opostos que vocês têm aí, vocês vão ver que, ó, vamos abrir aqui um pouco, né? O oposto. Aqui eu tenho dois números aí, ó. O oposto e simétricos, né? Simétrico é o mesmo que oposto. Opostos ou simétricos. Então, o simétrico ou o oposto de menos um meio é um meio. O oposto de menos 1, ou simétrico, é 1. O oposto de 3 meios é igual a menos 3 meios, você está entendendo? Então, o número oposto ou simétrico, se você tem ele positivo, você vai ter ele também na forma negativa, tá certo? Em seguida, a gente tem aí o que a gente chama de valor absoluto de um módulo, né? Então, eu tenho aí dizendo o seguinte, na página 70, então eu tenho dizendo o seguinte aí, valor absoluto de um módulo, vamos lá, o módulo de um número racional é a distância dele até o zero na reta dos racionais. Então o que é que eu tenho? Se eu tenho menos 5, né? O módulo de menos 5, de menos 5 meios, é igual a 5 meios, tá certo? Ele diz assim, o módulo de um número racional é a distância dele até o zero na reta dos racionais. Então, se eu tenho menos 5, o módulo vai ser, se eu tenho menos 5 meios, o módulo vai ser 5 meios positivo. E assim sucessivamente, né? Então, a gente aqui, depois a gente faz uma comparação. Ele vem aqui embaixo, ó, nessa mesma página, e ele faz aqui, comparação de números racionais. Então, o que é que ele diz aqui? Na comparação de números racionais. Note que menos 5 meios é menor que menos 3 meios, pois 5 meios está à esquerda de 3 meios. Se você pegar nessa reta, eu ampliando a reta aqui, olha, eu tenho menos 3 meios, isso aqui é o zero. Quanto mais próximo,
o número maior é o número mais próximo do zero, quando a gente está tratando de números negativos, tá certo? Então, se eu tenho menos 3 meios, está próximo de 1, mas eu tenho menos 5 meios, que já está próximo de menos 2. Portanto, menos 5 meios ela é menor do que menos 3 meios. 1/5 é maior, 1/5, né? 1/5, arramba aqui para 1/5. 1/5, ele vai ser maior do que qualquer número negativo. Ele mostra aqui é maior do que menos 3 meios, pois 1/5 está à direita. Entendeu? Então, quando você tem um número, quanto mais próximo de zero, né? No caso dos negativos, ele é maior. No caso dos números positivos, quanto mais distante de zero, ele vai ser maior. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem claro. Eu tenho, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 ele é menor do que menos 1. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 é maior que 1. Tá certo? 5 é maior que 1. Mas menos 5 é menor que 1. Você tem esse detalhe. Vejam bem este detalhe. Os números negativos, quanto mais distante do zero, menor. Os números positivos, quanto mais distante do zero, maior. Ou os números negativos, quanto mais próximo do zero, maior. E os números positivos, quanto mais perto do zero, menor. Ok? Beleza? Tranquilo? Pessoal, os números decimais, vocês podem escrever na forma de fração, tá certo? Os números decimais. Se vocês abrirem aí na página 68, eu tenho essa página 68 aqui, que saiu turva na hora que eu fui tirar a foto da página, mas vocês me acompanhem aí, tá certo? A página 68, olha aqui, ó, olha aqui, beleza? Números decimais. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, deixa eu ver se eu tenho essa página aqui, né? Deixa eu fechá-la. Números simétricos ou opostos. Números simétricos ou opostos. Ok? Não vou ter essa página aqui. Ok? Então, mas vamos lá. A gente faz isso assim mesmo, né? Então, vamos lá. Eu tenho os números decimais. Se eu tenho menos 0,8, olha, quando eu tenho menos 0,8, eu só tenho um zero. Normalmente, quando eu escrevo um número decimal, um número decimal na forma de fração, né, esse 8, esse 0,8, ele se transforma em 8, né, ele se transforma no número e vai ficar na parte do numerador. E a parte da centena nós botamos na parte do numerador, do denominador. Então, se eu tenho menos 0,8, vai ser menos 8 décimos. Por que menos 8 décimos? Porque o denominador ele sempre vai começar com 1. A quantidade de zeros vai ser a quantidade de algarismos que você tem depois da vírgula. Então, se eu tenho 0,8, eu vou ter o quê? Eu vou ter 8, ele vai ficar na parte de cima, sobre 10. Por quê? Porque eu começo com 1 e eu só tenho um algarismo depois da vírgula, que é o 8. Portanto, embaixo vai ser um zero. Se eu tiver menos 0,3, menos 1,0,3, então eu vou ter em cima, eu vou ter 103, e embaixo eu vou ter 100. Por quê? Porque eu tenho dois números após a vírgula. Então são dois zeros já que começa com 1, tá certo? Você vai ver isso na página 68, 68, bem explicadozinho, né? Por exemplo, eu tenho menos 0,007. Então eu tenho 0,007. Depois da vírgula eu vou ter quanto? Vou ter 3 algarismos. Portanto, eu vou ter o quê? Eu vou ter 7 no numerador e embaixo. Começando com 1, boto 1 e como eu tenho 3 algarismos depois da vírgula, eu vou ter 3 zeros. Então é 7 sobre 1000, tá bom? Ok? Beleza? Na página 68 está explicando bem direitinho a vocês, certo? Tranquilo? Então vocês façam os exercícios que estão faltando dos capítulos anteriores para chegar nos exercícios desse capítulo aqui, antes da avaliação, porque esse capítulo é o último capítulo antes da avaliação, tá certo? Depois, na próxima aula, se tiver uma revisãozinha, eu coloco algumas questões para vocês aí deste capítulo aqui, tranquilo, pessoal?
Então, um abraço a todos, felicidade e até a próxima, viu?